E aí, pessoal, beleza? Na aula anterior, a gente fez uma atividade em sala onde eu pedia para vocês alterarem o código que a gente tinha feito, bem simples, né? Uma implementação de uma fila bem simples. E depois a gente pedia aqui para vocês dar uma melhoradinha aí no código. Então eu vou fazer para vocês aí a atividade 8.1 e depois, posteriormente, a atividade 8.2. Então vamos lá. Na atividade 8.1 eu peço aqui para alterar o tamanho da fila. Então isso aqui é bem facinho, bem ridículo aí de resolver. Então a gente vai lá na classe fila que a gente criou, é só alterar aqui para 10, certo? Ok. Feito isso, a gente precisava também fazer com que o usuário digitasse os 10 números lá, números inteiros que vão formar a nossa fila, certo? Que vão formar a nossa fila. Então vamos fazer isso aí. Vamos pegar lá e vamos criar aqui. O que eu vou precisar? Pensa comigo. Eu preciso entrar com algum dado que o usuário vai digitar. Então eu preciso de alguma classe aí para fazer isso. Então, a gente já usou essa classe scanner aqui várias vezes para poder receber o dado digitado pelo usuário. Então, vamos criar aí um objeto aí dessa classe, né? New scanner system.in. Ok. Então, cria o objeto aí da classe scanner para poder receber os valores que o usuário vai digitar. Aí, o que acontece? Aqui a gente estava chamando os métodos aqui tudo manualmente, né? Fazendo assim, ó, fila.inserir, fila.remover. Mas só que isso não é legal, né? O ideal é que a gente consiga automatizar isso aí. Como que a gente faz isso? A gente vai criar um for aí, né? Vamos criar um for de 0 até o tamanho da fila menos 1. Por que menos 1? Porque ele começa no 0, certo? Então, de 0 a 9 eu vou ter 10 laços de repetição. Então, como já foi explicado isso aí várias vezes. Então, o que a gente pode fazer? Em vez de colocar, não é legal a gente colocar valores fixos aqui, ó, tá? Porque se eu altero o tamanho lá do meu vetor, ó, se eu coloco aqui 5, por exemplo, eu tenho que alterar aqui também. Então, isso não é uma boa prática não de se fazer. Então, o que a gente faz? A gente vai usar o próprio objeto. São 7 Eu da criei aqui um tarde, em objeto ponto. chamado fila, né? Esse é um objeto da classe fila, chamada fila. E estou chamando o vetorzinho lá, que está lá na minha classe, ó. É o vetorzinho lá que está na minha classe, ou seja, ele tem o mesmo nome, tá? Mas são coisas diferentes. O primeiro fila é o meu objeto do tipo fila. O segundo fila é o meu vetor, certo? Aí, ó, para que eu fiz isso? Porque eu quero só pegar o tamanho, certo? Então, vou utilizar aqui esse recurso aqui para poder pegar o tamanho da minha fila, certo? Que no caso é 10. Como i, a minha condição aqui de parada do meu for é que i seja menor que 10, ou seja, que vai até 9. Então vai dar 10 laços, né? Porque vai de 0 a 9, eu vou ter 10 laços de repetições, ou seja, o usuário vai digitar 10 vezes, certo? Para quem ainda não entendeu muito bem isso aí. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu já tenho um método chamado inserir, certo? Então eu tenho lá um método inserir que a gente já implementou, certo? Que é esse aqui da classe fila, que nós já fizemos. E aqui eu preciso passar um valor inteiro como parâmetro. Mas como que eu faço isso? Pegando o objeto da classe scanner, certo? Eu já instanciei ali para isso mesmo, para poder pegar o valor que o usuário digitou. Então o usuário digita, na hora que ele digitar, ele vai passar esse valor lá para mim, né, no método inserir, certo? No método inserir lá da nossa classe fila. Beleza, só que eu preciso aqui colocar uma mensagenzinha para o usuário não ficar perdido. Então vamos colocar aqui, ó, digite um número, certo? Digite um número. Beleza. Então vamos só rodar aqui para ver. Vamos ver como é que fica.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, a gente já implementou ali a nossa impressão, né? Da nossa fila ali. Então, ele alimentou a minha fila. Então, a parte 1 e 2 está certo, são bem facinhos de fazer, né? A 1 está ok, a 2 está ok. Agora, eu preciso criar um método que pesquise qualquer número por posição. O usuário deverá informar a posição. Ou seja, o usuário vai digitar, por exemplo, posição 1. Ele vai ter que mostrar o elemento daquela posição 1. Então, aqui, deixa eu fazer um desenhozinho aqui. Espera lá. Então, opa, vamos lá então. Então, aqui eu tenho a minha fila lá, né? Representada ali pelo meu vetorzinho. Tá? Então, vamos supor aqui, ó. Eu tenho a posição 0, 1, 2, 3. Certo? Se o usuário digitar, por exemplo, 1, vamos supor que aqui eu tenho o 5, o 6, o 8 e o 10. Tá? Se o usuário digitar 1, tem que me retornar o 6, certo? Se ele digitar o 2, tem que retornar o 8. E assim por diante. Né? Então, o usuário digita a posição e tem que retornar para mim o número, o elemento, né, que está naquela posição que o usuário digitou. Então, é isso aí que eu peço ali na atividade. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou pegar lá na classe fila, lá, vamos criar um métodozinho aqui. Como ele tem que retornar um número para mim, como eu quero que retorne um número, como é que eu faço isso? Eu vou ter que dizer para ele, olha, o tipo de retorno é do tipo inteiro, certo? Vamos chamar aqui de search, que é pesquisa, tá? Já que tem alguns métodos aqui que estão já em inglês. Então, vamos continuar aqui, né? Então, a gente vai ter que retornar um inteiro, por isso que dá esse errinho aqui. Mas antes disso, eu tenho que saber, né? Como que eu vou fazer isso? Ó, pensa comigo. Eu não tenho aqui, ó, eu não tenho uma fila, certo? E eu não tenho um vetorzinho. Eu não tenho um vetorzinho que representa isso para mim. A gente não consegue fazer assim, ó, fila na posição 0, certo? Eu vou ter o quê? O 5, certo? Eu vou ter o 5 aqui, ó. Fila na posição 1, eu vou ter o 6, assim por diante. Então, vamos usar isso aqui, essa estruturazinha aí. Então, é assim que a gente vai conseguir pegar. Então, eu vou ter que fazer um retorno, né? Vou fazer assim, ó, return, né? Return fila, né? Que fila é essa? É esse vetorzinho aqui, tá? O vetorzinho que está representando a minha fila com 10 posições. Fila na posição o quê? Na posição que o cara mandou lá, que eu vou chamar de I aqui, que seria o índice, né? Vamos dizer assim. Só que o que acontece? Eu tenho que passar esse parâmetro para ele, né? Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que colocar um parâmetro que é do tipo inteiro, que lá no método main, na hora que a gente chamar esse método, a gente vai ter que passar um número inteiro, que seria o índice, né? Como eu tinha falado, né? O índice 0, 1, 2 ou 3, 4, 5, assim por diante. Certo? Então, para retornar o número que está naquela posição. Beleza, feito isso, eu venho aqui, né? E posso fazer um teste aqui. Colocar aqui na parte de baixo, aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Fila, ponto, chama o método que a gente acabou de criar e vou passar o quê? Um valor, mas seria interessante usar a classe scanner, certo? Que eu chamei de o objeto de input. Input.nextInt. Ou seja, eu estou recebendo um valor inteiro aí, digitado pelo usuário, e estou mandando esse valor lá para o método, certo? Eu pego do usuário, através desse objeto da classe scanner, eu pego o valor, né?
e mando lá para pro método search da classe fila. Beleza? Tá. Só que aqui, o que vai acontecer? Ele vai pegar... Para fazer os testes, eu só vou mudar aqui para 4, aqui depois eu volto para 10 aqui. O tamanho do vetor, para não ficar digitando 10 vezes toda vez. Então, vamos ter que colocar aqui uma mensagenzinha aqui, ó, né? Vou pegar uma mensagenzinha aqui, ó. Digite um índice, né? Digite um índice. Um exemplo, né? Digite um índice. Aqui é uma mensagenzinha, tá? E aqui eu estou chamando o método que eu acabei de criar e passando para ele o valor que eu digitei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vamos rodar isso aqui. Eu mudei para 4 ali para não ter que ficar digitando essas coisas. Ó, índice, ó, começando do 0, como a gente já falou, né? 0, 1, 2 e 3. Então, o índice, por exemplo, 1, eu tenho o 2. Então, se eu digitar 1 aqui, tem que aparecer o 2. Só que o que acontece? Esse cara aqui, eu não tenho retorno, né? Aqui eu estou digitando, estou passando, mas ele não está me retornando nada. Como assim ele não me retorna nada? Ó, porque aqui, ó, eu coloquei, pedi para ele retornar um número. Só que eu não estou pegando esse número aqui, certo? Então, como é que eu faço? Eu vou pegar e vou ter que imprimir isso aí, certo? Vou ter que imprimir. Então, eu faço assim, ó, só colocar aqui um sort aqui, né? Que ele já aparece lá. Ok. Então, vou imprimir aqui para poder pegar o retorno, né? Que ele está me retornando lá, mas eu não estou vendo na tela. 2, 3, 4. Digite um índice 1. Ó, retornou 2. Se você quiser dar uma melhoradinha, você coloca assim, ó. Coloca uma mensagem, né? O valor é, né? O valor é, tá? Só para não ficar sem nada ali. E ele faz a chamada lá do método de busca. Então, vamos fazer de novo aqui. Vamos pegar agora o índice 2. Tem que retornar o 3, certo? O valor é 3. Então, essa é a outra parte ali, a parte 3. Método que pesquise qualquer elemento. O item 3 da atividade 8.1. Agora, então esse aqui está tranquilo, né? Bem facinho de fazer. O que vocês se bateram foi aqui. Aqui eu tinha feito de uma forma bem simplesinha aqui, de como uma fila se movimenta aí, né? Obedecendo aquela ordem FIFO, né? First in, first out, ou seja, o primeiro que entra vai ser o primeiro que vai sair, né? Que seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Deixa eu limpar aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Vamos supor que aqui eu tenho uma fila aqui, ó, vamos colocar 1, 2, 3, 4, certo? Quando eu começo a formar uma fila, o primeiro que entrou vai ser o primeiro que vai sair. Quem foi o primeiro que entrou? Foi o 1. Então, se eu for excluir alguém da fila, eu tenho que excluir esse carinha aqui, certo? Aí eu teria algo assim, ó, 2, 3, 4, e aqui eu não tenho nada, né? Vamos representar por 0, certo? Se eu excluir novamente outro elemento, eu vou excluir quem? O primeiro que entrou. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Aí eu vou ter a seguinte situação. Vou ter o 3, o 4, 0, 0. Se a gente estiver trabalhando com objetos, né? A gente vai ter um null aqui, certo? Vai ter um objeto nulo, certo? Então, aqui eu estou representando com o valor 0. E se eu excluir novamente um terceiro elemento, ele vai excluir o 3, certo? É o que está esperando mais tempo. Então, quando a gente vai numa fila de banco lá, né? A gente vai ter as pessoas lá esperando. Ó, o senhorzinho chegou aqui. Normalmente os idosos são os primeiros a chegar, né? Então chega lá o velhinho aqui, daí depois chega mais outro velhinho aqui, né? Aí mais outro velhinho aqui. O caixa, certo? O caixa
O caixa ele vai atender quem? O caixa vai atender quem? Vai ser o primeiro elemento primeiro cliente que entrou, certo? O primeiro que chegou, ou seja, aquele que está esperando mais tempo, certo? É aquele que está esperando mais tempo. Daí, ele vai atender esse senhorzinho, depois esse senhorzinho, depois esse senhorzinho aqui. Beleza? É uma ordem exatamente igual a nossa intuição diz aí, o que acontece na nossa vida do cotidiano aí, certo? Como se fosse uma fila de banco. E se eu quiser incluir uma pessoa, vou incluir onde? Por trás, certo? Vou incluir por trás aqui, ó. Então, se eu entrar mais pessoas na fila, vão ser incluídas na fila, na parte de trás da fila, ou seja, as pessoas vão ser a última que entrou lá, né? Vai ser a última que vai ser atendida, porque ela esperou menos tempo do que os demais. Ok, vamos continuar então. Então, ó, eu fiz aqui, ó, essa implementação aqui bem simplesinha, que não é ideal, porque o que acontece é que ele só vai funcionar para uma fila de 4 elementos. Então isso aqui é mais didático mesmo, era só para mostrar a ordem, como que a gente fazia aí a inserção e exclusão de elementos de uma fila. Então agora vamos melhorar aí um pouco. Eu vou aqui, antes de tudo, eu vou mudar esse aqui, o nome de remover, para remover em lote, alguma coisa assim, ó. Por quê? Porque o exercício ele pede, aqui ó, o exercício pede, no item 2, eu me adiantei aqui, nem falei o que era para fazer, né? Então, ó, no exercício, no item 1 da atividade 8.2, eu peço o seguinte, ó, depois que o usuário digitar os 10 elementos da fila, a seguinte mensagem deve surgir na tela. Quantos elementos deseja remover? Em seguida deverá ser removida a quantidade de elementos informada pelo usuário e impresso na tela. O método deverá funcionar para qualquer tamanho de fila, de forma tal que não seja necessário alterar a sua implementação ao mudar a capacidade da fila. Esse aqui que o pessoal se bateu, certo? Ficou meio difícil aí de fazer. Não é nada do outro mundo, mas tem que pensar um pouco mais, né? Então, o que acontece? Como está removendo vários de uma vez, pode remover um ou pode remover todos de uma vez, eu vou mudar o nome aqui para remover lote, né? Para ficar uma coisa assim mais... que normalmente na fila a gente vai removendo um a um, certo? Mas o exercício eu bolei dessa forma, então vamos mudar o nome aqui para ficar um pouco mais interessante. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui a gente faz a validação para ver se não está vazia a nossa fila, né? Porque não tem como remover um elemento de uma fila que está vazia. Então aqui a gente já tinha implementado isso aqui. Então vamos só continuar. Eu vou colocar aqui um contador, depois eu vou explicar o que é esse contador para vocês lá na frente, tá? Esse contador aqui vai me ajudar lá embaixo, tá? Essa é a minha implementação, o jeito que eu gosto de fazer. Eu gosto de usar recursividade. Então vocês ainda não têm a manha ainda, estão no segundo período, ainda não tem a manha. Recursividade é uma coisa que não é muito intuitiva, não. Então o pessoal, até programador experiente aí, não consegue usar de forma adequada. Então eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais legalzinha aqui para vocês verem que tem formas diferentes de fazer uma coisa, uma implementação de um método sem ficar sempre na mesmice, tá? Então aqui eu criei um contadorzinho, certo? Iniciando em 1. Aqui eu tenho o if que vai verificar se a minha fila não está vazia. E eu vou agora fazer o seguinte, eu vou passar, porque eu acho que fica interessante passar como parâmetro a quantidade. Se eu estou de elementos que eu vou retirar. Se eu estou excluindo elementos em lote, pode ser mais de um, né? Pode ser todos, ou metade, 1, 2, 3. É interessante eu passar esse valor aqui para a gente poder trabalhar com esse valor, certo? Então esse aqui, o que é o quê? A quantidade que eu quero
excluir lá da minha, retirar da minha fila, certo? Então, quando eu for chamar o método aqui, eu vou ter que fazer isso aí. Eu vou ter que pegar e chamar o método e passar a quantidade que eu quero remover. Mas isso é por último, importa aqui a implementação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a recursividade. Eu não vou explicar sobre recursividade, porque tem um vídeo já meu aí, explicando sobre isso aí, tá? Que é bem interessante. Então, eu não vou explicar sobre a recursividade. O que eu vou fazer? Na recursividade aqui, eu tenho que ter um ponto aqui de controle, certo? Ou seja, quando que o meu método recursivo, ou seja, recursivo é quando você chama o próprio método, certo? N vezes. Então, é uma maneira, uma técnica aí de programação que a gente pode invocar o método várias vezes. O próprio método, certo? Então, mas eu não vou explicar isso aí, eu vou deixar o link de um vídeo que eu fiz explicando sobre recursividade. Então, o que eu vou fazer? Aqui é o meu controle aqui que eu vou ter do meu método recursivo, certo? Onde eu vou ter que limitar, né? A minha recursividade ela vai chamar um método, uma quantidade de vezes, certo? E por que Q igual a zero? Porque eu vou fazer o desempilhamento nesse método recursivo e ele tem que ter um ponto de parada, certo? E esse ponto de parada, eu implementei através desse if aqui, retornando 1. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer também um for, certo? Para fazer aquela movimentação, fazer a fila andar, certo? Fazer a fila andar. Como que eu faço isso aí? Eu vou ter que fazer um for iniciando em 0, tá? De praxe. E vamos, como a gente já tem o valor, a capacidade da minha fila, a gente já deu um nome de N, né, maiúsculo. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar o meu laço de repetição, que vai de 0 até a capacidade da minha fila menos 1, certo? Por que isso aqui? Para ele não estourar lá o vetor, para ele não tentar buscar um elemento num índice que não existe, tá? Isso a gente já viu em sala aí, já deu esses errinhos, a gente já sabe. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Fila na posição I, ou seja, na posição 0. Vamos dar um exemplo lá. Vai receber fila na posição I mais 1. O que é isso? O que eu estou fazendo aqui, ó? Vamos traduzir isso aqui lá no nosso desenho. Ó, fila na posição 0. Ó, vamos fazer aqui um outro vetorzinho aqui, ó. Ó, fila na posição 0. Ó, fila na posição, porque o I começa com 0, né? O contador. Fila na posição 0 recebe fila na posição 0 mais 1, ou seja, fila na posição 0 recebe fila na posição 1. Então, esse carinha aqui, ó, fila na posição 0, vai receber o fila na posição 0 mais 1, que é o 6. Então, o 6 vem para cá, certo? Então, vai ficar algo assim, ó, certo? 6, 6, 8, 10. Aí, depois eu vou fazer isso novamente, certo? Várias vezes. Fila na posição, aí o I vai ser 1. Fila na posição 1 vai receber o elemento que está na fila na posição 1 mais 1, que vai ser o 2. Então, fila na posição 1 vai receber o elemento que está na posição 2. Vai ficar mais ou menos assim. Ó. Aliás, vai ficar assim, certo? E assim por diante, certo? Aí, o que acontece? Na hora que terminar, a gente vai ter isso aqui, ó, 6, 8, 10, 0. Essa é a ideia, certo? Porque o primeiro elemento eu estou retirando aqui, ó. Isso se for um elemento só a ser retirado. Se for em lote, ele vai fazer uma retirada de 2, 3, né? Depende do que o usuário digitar lá. Beleza? Agora, ó, o que acontece? Eu vou precisar o seguinte.
eu vou precisar de uma forma de deixar zerado lá, porque senão o que acontece? Ó, vai ficar meio feio, até vocês falaram lá na sala que fica estranho, né? Porque vai ficar assim, ó, por exemplo, ó, o 6, ó, eu tirei o 5, né? Fica o 6, o 8, nossa, que letra feia. O 10 e o 10. Ficaria algo assim. Mas vamos, para ficar isso aqui zerado, ó, vai ficar sempre aquelas posições que não estão sendo ocupadas por elementos, para deixar ele com zero, nós vamos fazer uma implementaçãozinha para resolver isso aí. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer da seguinte forma. A gente vai pegar lá o nosso vetorzinho. Vamos pegar a capacidade do meu vetor, ou seja, o tamanho total dele. Ali eu mudei para 4, certo? Depois a gente muda para 10 de novo. Então, vamos trabalhar aqui com 4 ali nos desenhos, nas ilustrações, para ficar mais fácil. Então, é a capacidade do meu vetor menos conte. Por que esse conte aqui é o meu contador? Opa, conta não, conte. Vai receber 0. Por quê? Por que eu fiz isso aqui? O meu contador vai iniciar em 1. Se eu estou excluindo um elemento, ó, concorda comigo que o último, ó, se eu estou excluindo o 5 aqui, ó, o meu último aqui, ó, esse carinha aqui, ó, não seria o n, que é 4, no caso lá que eu mudei para 4, né? Depois retornando para 10, né? 4, meu n é 4, certo? Por que eu coloquei n menos conte? Porque n menos 1 é quanto? É 3. Então, ele está pegando, ó, o índice, ó, 3, certo? Eu estou dizendo assim, ó, esse elemento de índice 3, n menos conte, que vale 1 inicialmente, vai ter o valor 0. Então, aí eu resolveria esse problema. Ele ficaria assim, ó, 6, 8, 10, 0, em vez de ficar 6, 8, 10, 10, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui, então? E quando ele for 2, ó, porque eu vou ter que incrementar, certo? Por quê? Porque senão ele vai ficar o valor 1 sempre, né? Daí não vai funcionar. Então, a gente vai ter que colocar conte mais aqui, fazer um incremento. Aí ele vai valer 2, certo? Se eu estou tirando dois elementos, ele vai fazer 2 incrementos aqui e vai excluir o elemento, ó, n-2, seria esse aqui, ó. Então, vamos supor que eu tinha tirado 2 elementos, então ficaria 8 e 10, certo? Nossa, já está bagunçado aí, né? Ficaria 8, 10, 0, 0, certo? Porque eu excluí o 5 e o 6. Aqui eu tenho dois elementos que foram retirados lá da frente, certo? Mas eu digo assim, para ele não ficar aparecendo lá como se fosse um elemento pertencente à fila, porque ele já não pertence mais. Só para ficar o valor 0 ali, certo? Como eu falei, se fosse um objeto, isso aqui seria nulo. Então, é só para ficar um pouco mais interessante aí na hora de visualizar. Então, o que a gente pode fazer? Continuando aí, a gente então fez o incremento, né, de uma unidade. Só que agora o que acontece? Eu estou trabalhando com método recursivo, certo? Eu vou ter que a nossa variável n minúscula, que representa a quantidade de elementos que existe na minha fila, eu tenho que decrementar. Porque se eu estou excluindo, eu vou ter que decrementar, certo? Mas você só decrementou uma vez e se for 10? Se for 10 elementos. Aí é que está o legal ali da nossa recursividade. Porque o que acontece? A gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai ter que retornar e chamar o próprio método, que eu mudei o nome lá para remover lote, certo? Então, remover lote. Eu estou chamando o próprio método. Isso é recursividade. Eu vou deixar o link aí depois para vocês darem uma olhada. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que passar um parâmetro aí diminuindo o valor de Q, certo? Até que ele seja 0. Por que até que seja 0? Porque é o meu ponto aí de controle, aí de parada aí da minha recursividade. Agora,
eu também, aqui ele vai pedir, ele vai dar um probleminha, por quê? Porque ele está dentro do if aqui, um return, ele tem que dar um caso, pelo menos, ter certeza que vai retornar alguma coisa. Então ele está pedindo aqui para retornar no else aqui também, ou fora do else, tanto faz, né? Para retornar um valor também. Aí o que acontece? Aqui ele está... Deixa eu salvar aqui. Vamos ver aqui. Void method não para retornar um valor. Ah, tá. Esqueci de mudar aqui, ó. Eu não mudei o retorno. Então, vamos mudar aqui para int, certo? Porque eu estou retornando o valor inteiro. Então, ele estava como void. Então, colocando lá como int, ele vai funcionar com recursividade. Tenho certeza aí para vocês, meus alunos, aí que tá difícil aí, porque vocês estão no segundo período e a recursividade não falamos sobre isso, certo? Mas vocês pediram para eu resolver o problema do meu jeito, né? Esse é o meu jeito aí que eu fiz a atividade, certo? Vocês fizeram de forma bem diferente ali, mas se estava funcionando não tem problema nenhum, não está errado, tá? Então agora o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar e testar isso aí. Para não ficar aparecendo aqui essa pesquisa aqui, porque faz parte da atividade 8.1, vou só comentar aqui essas duas linhas aqui, ó, porque a gente já testou, certo? Ok, o que eu vou fazer? Eu tenho que testar, certo? Então eu vou alimentar com 4 ali, depois eu aumento para 10. Eu vou alimentar com 4 e depois eu vou remover uma quantidade aí de elementos. Então a gente vai fazer algo assim. Vai pegar lá a fila, ponto, remover em lote. Opa, pulei linha aqui. Remover lote. Aí quantos eu quero remover? 2, por exemplo. Só que isso aqui não é legal a gente fazer assim, manual. Vamos fazer um negócio, vamos utilizar a classe scanner e pegar esse valor. Então vamos colocar lá para o usuário assim, ó. Quanto deseja remover, digite a quantidade a ser removida. Digite a quantidade a ser removida. Ficou estranho, né, essa frase, não gostei. Quantos elementos deseja remover? Quantos elementos deseja remover da fila? Beleza, ficou melhor assim. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai pegar também do usuário, certo? Vamos pegar lá o objeto que a gente instanciou, né? Chamado de input.nextInt. Vamos chamar aqui o nextInt para pegar o valor que o usuário digitou. Então, esse valor vai ser passado como parâmetro lá para o remover lote, que é o nosso método que a gente acabou de mexer, certo? Agora, a gente vai ter que dar um jeito depois de imprimir isso aí, né? Eu vou só fazer uma gambiarrinha aqui, ó. Essas linhas aqui faz isso para mim, que é a nossa impressão ali, vamos dizer assim, da nossa fila. Então eu vou colocar aqui, depois eu arrumo. Depois a gente faz um método ali para imprimir, certo? Será que a gente já não fez o print, né? Será que já fizemos o print aqui nesse? Não, não fizemos. Tá, então vamos lá. Esse foi o primeiro que a gente implementou. Então aqui eu só estou mudando aqui para J, né? Para não usar a mesma variável. E vamos rodar isso aqui. Então, estou colocando aqui 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Quantos elementos deseja remover da fila? Aí vamos colocar aqui 2. Ó, aí ele removeu 2. Então ele ficou 3, 4, 0, 0. Agora, vamos rodar de novo, remover 3. 1, 2, 3, 4. Ó, remover 3.
Ó, ficou só o 4, né? Por quê? Porque saiu primeiro o 1, depois saiu o 2, depois saiu o 3, isso aí ficou só o 4. Lembrando a ordem, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. O que tem mais tempo lá em espera vai ser o primeiro a sair, né? Mesmo conceito de fila aí da vida real. E vamos fazer mais um teste aqui, vamos remover tudo, né? Vamos remover tudo. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4. Vamos remover os 4. Ó, ficou tudo 0. Certo? Então, beleza. Aqui eu utilizei a recursividade, que eu acho bem legal. Provavelmente vocês estão meio perdidos aí na questão da recursividade, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas tem que dar uma estudada, porque ele não é muito intuitivo a recursividade. Eu vou deixar o link ali para vocês darem uma olhada, que já tem um vídeo explicando isso aí, o que é a recursividade. Então aqui, senão eu ia ficar, o vídeo ia ter 1 hora de vídeo aqui só para explicar isso aí, tá? Aí depois vocês assistam o vídeo, aí depois vocês dão uma comparada com o que eu fiz aqui, por que eu coloquei esse retorno, esse Q-1, e aí vocês vão ver que vai ficar mais claro, beleza? Aí faltou o quê? Cria um método da classe fila que ficará responsável pela impressão da fila. Aí é só fazer lá um método, um print lá, né? Você coloca aqui só para imprimir, né? A fila que eu tiver, né? Aí é só implementar o print, que ele é bem simples, né? Então não pode ser até void, não precisa nem retornar nada, imprime aqui mesmo, né? Então coloca um print lá, daí toda vez que chamar o print, aí ele vai imprimir na tela para não ter que ficar colocando aqui, ó, por exemplo, ó, toda vez colocando essa implementação aqui. Aquela implementação ali. Tá? Então, era isso aí, né? Que eu queria passar para vocês. Eu vou colocar no Moodle o código, tá? Não teve como explicar a fundo ali a questão da recursividade, como eu falei, porque senão vai confundir tudo a cabeça aí de vocês com isso aí. Mas é uma forma que eu acho mais elegante de se fazer, é utilizando a recursividade, tá? Eu acho que ele é bem útil, a recursividade. Em muitas situações aí fica um negócio bem mais interessante do que a gente ficar digitando muitas linhas de código e confusas, né? Assim ele parece estranho aqui, mas ele clareia. Quando você pega o jeito da recursividade, você vê, bateu o olho ali, você vê, já sei o que está sendo feito. Beleza? Então, espero que tenha ajudado aí vocês e sanado as dúvidas. Obrigado, até mais.